tanto é debatido como é mal entendido, o assunto sobre as doenças demoníacas que afligem o corpo humano. Não estou tentando aqui estabelecer debates, porque sei que é impossível. Como médica, desejo apresentar a você, leitor, alguns versículos, e as experiências que tive nesta área. Quero dividir com você o que o Senhor me ensinou sobre o problema. Estou consciente de que alguns líderes ensinam que todas as doenças físicas são resultados direto de infestação demoníaca, e que a única cura é através da libertação. Outros, porém, partem para o extremo, dizendo que cristãos não podem ser tocados por demônios. Sendo médica, me regozijo ao ler o livro de Lucas. Vejo nele muitas áreas que foram escritas sob o ponto de vista de um médico. Ele é cuidadoso para mostrar diferenças nas áreas sobre enfermidades que os outros autores não tiveram a mesma preocupação. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E Jesus, descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas 6, 17 a 18. Verifique que aqui é feita uma distinção clara de doenças que foram curadas, e de outras que também foram curadas, como resultado da saída de demônios. Naquela mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstias e flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Lucas 7, 21. Novamente neste versículo, podemos ver a mesma distinção sendo feita. Lucas mostra nestes dois relatos, que algumas doenças são puramente físicas, e outras são causadas por demônios. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Lucas 9:42. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Lucas 4, 38 a 39. As expressões em destaque mostram claramente a diferença. No primeiro caso, Jesus curou ao expulsar o espírito imundo. Já no segundo, ele curou expulsando a febre física. Os demônios podem e causam doenças. Contudo, nem todas as doenças são demoníacas. Embora uma quantidade significativa seja. Devemos lembrar que tanto a morte física, como a espiritual, foram resultado da queda de Adão. A alteração em nossos corpos físicos causada pelo pecado, torna-nos vulneráveis a uma série de doenças físicas. O Senhor me ensinou muito sobre esse assunto. Os demônios são expert em manipular bactérias e vírus, e colocá-los nos corpos humanos. Mas eles também podem afetar o corpo diretamente. Eles podem prejudicar um corpo a um nível molecular. Podem causar um estrago devastador a vários órgãos, sem alterar o aspecto das estruturas celulares quando vistas por nossos microscópios. O estrago feito exige tratamento com remédios e nutrição, e etc. Porém, os médicos só podem saber o que está errado com o paciente, e que medidas deverão ser tomadas, apenas pela revelação do Senhor. Pouquíssimos são os médicos cristãos, que se dispõem a depender completamente do Senhor. Eu não estou alegando que o tratamento de um determinado paciente seja feito sem os testes apropriados para se designar a doença. Mesmo assim, qualquer médico, admita ou não, presencia casos em que todos os diagnósticos não dão a resposta para o que está errado com o doente. Nestes casos, se torna responsabilidade do médico a orientação do Senhor, através da oração e do jejum. Uma das mais notáveis experiências que presenciei neste tipo de estrago demoníaco, foi um caso que aconteceu perto do fim do meu treinamento. Na época, eu era responsável pelo CTI. Bob, um homem de 35 anos, deu entrada na unidade, vindo de um hospital de uma cidade das redondezas onde estivera hospitalizado por uma semana.
Ele adoecera de repente, e atingia níveis altíssimos de febre. Os médicos que cuidavam dele foram incapazes de descobrir a causa da doença. Também não consegui descobrir a causa da mesma quando o examinei no dia em que foi internado, mas era óbvio ele estava extremamente doente. Ao iniciarmos a bateria de testes, comecei a pedir fervorosamente ao Senhor para revelar-me o que estava errado com ele, e pedi também a outros especialistas para examiná-lo. Na manhã do dia seguinte ele repentinamente saltou da cama, declarando que deixaria o hospital naquele momento, porque se não o fizesse seria morto. Não importava o que falássemos, nada mudaria a mente dele. Finalmente, o médico particular de Bob conseguiu uma ordem impedindo a sua saída pelo menos nas próximas 72 horas. Quando ela foi anunciada, Bob imediatamente rodopiou e caiu na cama, fixando o olhar no teto e murmurando coisas incoerentes sem responder a estímulos. Permaneceu assim, nos 2 dias que se seguiram, enquanto sua condição física deteriorava. Finalmente, no 3º dia de manhã, enquanto me preparava para o trabalho, o Senhor me falou que Bob, na realidade era um sacerdote superior de uma cidade próxima, e a doença dele era causada pela disciplina satânica. No entanto, ele queria sair do hospital porque estava sendo atacado por David, um sacerdote superior local que era médico no hospital. 2 sacerdotes superiores jamais ficam no mesmo território, a não ser por mútuo consentimento. Se assim não for, entram numa batalha até a morte. Bob sabia disso, e nas condições em que estava, não teria chances contra David. O pai me disse para ir e amarrar os demônios que estavam atando e confundindo a mente de Bob, e também dizer que sabia quem era e o que estava acontecendo, e que compartilhasse o evangelho com ele. Esperando ardentemente ter ouvido corretamente a voz do Senhor, fui fazer-lhe a vontade naquela manhã. Assim que entrei no quarto de Bob naquele dia, certifiquei-me de que não havia mais ninguém com ele, e fechei a porta. Tentei fazer com que ele me respondesse, mas não o consegui. Ele continuava com os murmúrios incoerentes. Assim, apoiando meus braços na grade da cama dele, disse: "Vocês demônios que atam a mente e causam confusão, o meu mestre Jesus enviou-me para amarrá-los, e agora eu o faço no nome de Jesus Cristo. Ordeno que vocês não mais aflijam este homem." O resultado foi tremendo. No mesmo instante, os murmúrios de Bob cessaram, e ele se voltou para mim completamente lúcido. "Bom dia", ele disse. "Você quer alguma coisa?" Respondi: "Sim. Tenho uma mensagem do Deus Altíssimo para você." Comecei a dizer-lhe as coisas que o pai me dissera, e depois rapidamente compartilhei o evangelho com ele. "Bob, você precisa entender que a sua única esperança é Jesus. Satanás está determinado a matá-lo. Continuar a servi-lo trará apenas destruição a você, e o que é pior, a eternidade no inferno." Ele olhou-me fingindo estar surpreso e disse: "Quem é você? Você está louca. Não sei sobre o que você está falando." Eu disse: "Ah, sabe sim. O meu Deus não mente." Ele disse: "Ah, vá embora. Eu não quero nada com Jesus." Eu disse: "Então, assim seja. Já que essa é a sua vontade." Terminando de falar, deixei o quarto. Daquele momento em diante, Bob permaneceu completamente alerta e orientado no tempo e no espaço. Devo admitir que perturbei os especialistas querendo que eles me dessem uma explicação, o porquê Bob estava consciente, mas a condição física dele não apresentava melhoras. Ninguém foi capaz de me dar uma explicação razoável. No entanto, continuei a orar e a jejuar intensamente por Bob, pedindo que o pai desse pelo menos mais uma chance a ele. 4 dias depois, Bob estava muito perto da morte, os seus rins haviam parado de funcionar 2 dias antes, e o fígado trabalhava com dificuldade. O coração falhava e os pulmões tinham sofrido infiltração. A pressão sanguínea estava tão baixa, que ele estava sob medicação intravenosa, para tentar mantê-la a um nível razoável. Com tudo isso, eu sabia que em pouco tempo ele precisaria da ajuda de uma máquina para respirar.
Ele tinha dores contínuas, e nós não as podíamos controlar. Então o pai falou-me novamente para ir mais uma vez e compartilhar o evangelho com ele. Procedi da mesma maneira que anteriormente. Certifiquei-me de que ele estava sozinho no quarto. Então eu disse: Bob, você está morrendo. Não está vendo? Você não vê que talvez seja a hora de ser honesto comigo? Ele disse: Sim. Talvez você tenha razão. Então perguntei: Você se lembra da nossa conversa há 4 dias atrás? Ele respondeu: Sim. Lembro muito bem. Você estava certa. Sou um sacerdote superior e queria sair daqui, porque sabia que David poderia me matar. Eu disse: Bob, é preciso que você entenda que sua única esperança é Jesus. Você não vai pedir que ele o perdoe e se torne mestre ao invés de Satanás? Ele disse: Sim, mas acho que não me deixarão fazê-lo. Eu disse: Por quê? Ele disse: Porque Satanás está aqui. Dizendo isso, moveu a mão para o lado oposto da cama em que estava parada. Não pude ver nada, mas o meu espírito sentiu a presença dele. Então eu disse: Não. O Senhor já o amarrou. Você quer um sinal de que o que eu estou falando é verdade? O Senhor havia dito que eu poderia expulsar o demônio da dor, como sinal de que o que eu estava falando era verdade. Ao expeli-lo, Bob sentiria um alívio imediato da dor. Então ele disse: Não. Só o fato de você ser louca o bastante para ter vindo aqui e correr riscos como estes, já é o bastante para mostrar-me. Assim, com lágrimas rolando pela face, ele tomou minha mão, e com voz tremulante, pediu a Jesus para perdoá-lo e tornar-se o seu mestre. Depois virou para o outro lado da cama, e dirigindo-se diretamente a Satanás, disse-lhe que não mais o serviria, independentemente do que acontecesse. Sob a direção do Senhor, eu expulsei os demônios responsáveis pela febre, dores, paralisação dos rins, e etc. As dores cessaram imediatamente, e pela primeira vez em muitos dias, ele já não as sentia. Passadas as 2 horas, ele não mais precisou de remédios para a pressão. Saiu do CTI dentro de 2 dias, e em menos de 2 semanas, ele recebeu alta completamente curado. Os especialistas atribuíram a causa da doença a um vírus. É o diagnóstico usado com frequência, quando não se sabe realmente a causa de uma determinada moléstia. Várias vezes, fico pensando nos inúmeros pacientes que morreram de enfermidades devastadoras, sem que as mesmas fossem realmente diagnosticadas. Normalmente, casos assim, são atribuídos a vírus. Os médicos cristãos deveriam seriamente, com muita oração e jejum, buscar orientação e a revelação em tais casos. O capítulo 5 de Tiago nunca é levado a sério, nem pelas igrejas, e nem pelos médicos. Frequentemente, a única maneira de curar as feridas e doenças demoníacas é pela oração da fé e pela unção com óleo. Uma outra maneira comum dos demônios afligirem os corpos das pessoas é através da dor. Ela pode variar na intensidade, mas normalmente é devastadora, e a causa não é encontrada pela medicina. Toda vez que examino um paciente que experimenta muita dor, e eu não consigo descobrir a causa, imediatamente começo a buscar de Deus a revelação, e normalmente descubro que a fonte é demoníaca. Sempre que os satanistas lutam entre si, usando os poderes da feitiçaria, o perdedor quase sempre termina na sala de emergência de algum hospital com dores agudas. E a causa não é descoberta. Os demônios nem sempre infligem danos físicos, ao mesmo tempo que causam dores. Também não precisam estar dentro do corpo para causá-las. Os cristãos também podem ser afligidos com este tipo de dor, e normalmente não sabem que o problema é demoníaco, ou de onde os demônios estão vindo. Eles são enviados pelas bruxas, e em geral afligem a pessoa do lado de fora do corpo. Isso acontece, especialmente com aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo. Da mesma forma, os espíritos humanos podem prejudicar uma pessoa quando a porta do ódio está aberta. Presenciei casos em que o dano causado a uma determinada pessoa era resultado do ódio direcionado a ela.
Nestes casos, basta uma simples unção com óleo e oração, pedindo ao Senhor para guardar a pessoa do ódio enviado a ela. Quando tudo mais falha, esta atitude tem se mostrado bastante efetiva. Um bom exemplo é o caso de um jovem de 30 e poucos anos, a quem chamarei de John. Ele deu entrada na sala de emergência uma noite, reclamando de dores agudas no peito. Parecia um caso típico de infarto. Internei-o e iniciei inúmeros testes, que demonstraram estar tudo normal. 2 semanas depois de receber a alta, ele voltou ao meu consultório à tardinha, agonizando com a mesma dor. Assim, suspeitei que ele fosse um satanista que estava perdendo uma batalha. No momento, ainda não recebera uma revelação clara do Senhor. Após terminado todos os testes possíveis no hospital em que trabalhava, mandei-o para uma cidade mais próxima para ser avaliado pelos cardiologistas da mesma. Internaram-no em um hospital local, e realizaram mais testes. Fizeram também o que é chamado de cateterismo, onde um catéter é introduzido nas artérias do coração para verificar se o fluxo sanguíneo está sendo bloqueado, e mesmo assim, tudo estava normal. Depois desta completa avaliação, John retornou para me ver. Estava por demais desencorajado, porque ainda sentia dores frequentes no peito. Com a orientação do Senhor, assentei-me com ele, e diretamente o desafiei com o fato de que eu pensava ser ele um satanista, e que a dor era o resultado de uma luta demoníaca entre ele e uma outra pessoa. Ele ficou tão assustado, que nem mesmo tentou negar o que eu estava dizendo. Conversamos muito, e eu compartilhei o Evangelho com ele, e disse que a única esperança era Jesus Cristo. Mas infelizmente, aquele jovem queria o poder a qualquer preço. A despeito de tudo o que acontecera, ele ainda estava determinado a ficar no satanismo. John reconheceu que sabia que a causa de sua dor era a luta demoníaca. Finalmente, para fugir de um outro satanista mais forte, ele se mudou para outro estado, e começou a participar de uma outra assembleia tentando adquirir mais poderes. Oro sempre por ele, e fico pensando no que estará lhe acontecendo. Como é triste ver uma vida desperdiçada por causa da luxúria do poder. Os diversos problemas emocionais causados por demônios são intermináveis. Contudo, novamente aqui, não podemos responsabilizá-los por todas as desordens emocionais. Estive em contato com muitos cristãos que foram grandemente prejudicados, quando outros disseram que a origem de seus problemas era demoníaca, quando na verdade, os mesmos estavam sofrendo uma reação natural de estresse em suas vidas. Nunca devemos esquecer que somos seres humanos. Não é o fato de sermos cristãos que nos torna super seres não suscetíveis à fraqueza e às reações do estresse. Penso que devemos discutir aqui sobre um dos problemas que mais aflige a raça humana: a depressão. Muito é escrito sobre ela na Bíblia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, e nos montes do Hermon, e no outeiro de Mizar. Salmos 42, 5-6. Tanto nos Salmos como em outros livros, há inúmeras referências sobre a depressão. Esta é uma batalha real, e nós somos seres humanos. Sou tremendamente grata a Deus por ter incluído tais versículos na palavra dele. Veja os seguintes versos. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Salmos 44, 23-25. Se um crente, verdadeiramente nascido de novo, tenta me dizer que nunca sentiu as emoções expressadas nestes versos, devo dizer que o mesmo nunca se dispôs a estar numa batalha espiritual pelo Senhor ou está mentindo. Olhe a tremenda honestidade com que o apóstolo Paulo escreveu. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tributação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim, no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 8-9. São muitas, muitas as causas da depressão. Mas infelizmente as pessoas envolvidas nos ministérios de libertação, dizem que toda depressão é demoníaca. Penso que isto seja porque nós os humanos, sempre procuramos as saídas mais fáceis de qualquer situação. Se toda depressão é demoníaca, então a solução é simples. Expulse os demônios que a depressão acabará. A maioria dos casos sérios de depressão que presenciei, não foram resultado de demônios possuindo uma pessoa. A causa mais comum que já vi para depressões graves, é o resultado direto da falta de controle da mente, assunto discutido no capítulo 16. A palavra de Deus nos mostra claramente, que devemos levar cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo, 2 Coríntios 3:5. As pessoas que ficam seriamente deprimidas, incluindo os cristãos, quase nunca obedecem esta ordem direta do Senhor. Recebem em suas mentes quaisquer pensamentos enviados por Satanás e seus demônios. Nunca param para avaliá-los, ou relacioná-los com a realidade da situação. Também não analisam essa situação com a palavra de Deus. Aceitam todos os pensamentos como se fossem seus. Em resumo, são preguiçosos. Deixam suas mentes deslizarem sob uma passividade preguiçosa, e ficam num estado de tremendo tormento emocional causado pelas forças demoníacas. A luta para reconquistar o controle de sua mente, é uma das mais difíceis batalhas que você enfrentará, mas o esforço valerá a pena. O fato de ser uma médica cristã se espalhou, e eu pude ver muitos casos de depressão no exercício da medicina. Todos eles melhoraram consideravelmente, com a observação dos passos em direção ao controle da mente apresentados no capítulo 15. Por favor, note como Davi agia no Salmos 42:5. Eu ainda o louvarei. Ele estava usando a vontade para subjugar os pensamentos de depressão, que estavam em sua alma, sua mente. Ele declarava que louvaria o Senhor. O louvor desempenha um papel importante para vencer a depressão. Reveja a minha própria experiência ao final do capítulo 14. Existem outras causas comuns para a depressão, e entre elas, podemos citar a perda de entes queridos, doenças físicas e fraqueza, grandes e adversas mudanças na circunstância da vida, e naturalmente a exaustão, pelo envolvimento na guerra espiritual. Todos os envolvidos na batalha espiritual, devem ser extremamente sensíveis e obedientes à liderança do Senhor. Quando Ele disser, pare, o melhor a fazer é obedecer e descansar. Mesmo que julgue o descanso desnecessário, a sua obediência evitará que você seja abatido rapidamente. O que quero dizer, é que você pode sofrer sérias dificuldades físicas ou emocionais, isto no que diz respeito à área de relacionamento com os outros, ou poderá cometer equívocos, ou ser enganado por não estar alerta como precisaria estar. Muitos se esquecem de que ainda são humanos, e sujeitos a fraquezas e limitações. Se permitirmos ao Senhor nos orientar nestas áreas, evitaremos tremendos transtornos. Um dos mais poderosos demônios que já encontrei, entraram em uma pessoa através do incesto. E de outras determinadas perversões sexuais, como o sadomasoquismo, tão comum entre os adeptos do rock e heavy metal. Estes poderosos demônios são capazes de habitar as três áreas dos seres humanos: corpo, alma e espírito. Deixe-me dar-lhe um exemplo disto. Numa tarde em meu consultório, recebi um telefonema de um pastor em uma cidade vizinha. Ele perguntou se eu era a médica envolvida no Ministério de Libertação. Ao receber a minha afirmação, ele disse que precisava que eu examinasse uma jovem naquele dia. Concordei, e eles chegaram ao meu consultório, algumas horas depois no final de meu expediente. Jane, não é esse o nome real dela, era uma mulher jovem de 25 anos que já estava casada havia uns 2 anos. O marido era um homem inteligente e um pouco mais velho, e ambos, cerca de 1 ano antes de se casarem, tinham entregue suas vidas a Jesus, e frequentavam a igreja regularmente.
Eles procuraram o pastor e o assistente dele para aconselhamento, porque Jane era completamente frígida, e por isso, eles não haviam ainda consumado o casamento. O pastor e outros membros da igreja, 3 dias antes de virem a mim, discerniram corretamente que o problema era demoníaco, e estavam dispostos a libertar Jane. Não conseguindo fazê-lo, Jane, como consequência nas 48 horas anteriores, havia perdido todo o controle do corpo. Ela balbuciava constantemente coisas sem nexo, e não era capaz de controlar as funções físicas como comer e beber. Não sabia nem mesmo o que era, ou onde estava. Eles estavam apavorados, porque o marido dela recebera um telefonema dos pais de Jane. Eles eram dominadores, e disseram que chegariam no dia seguinte para levar a filha com eles e interná-la em um hospital psiquiátrico, que era o lugar dela. Ser colocada em um lugar daqueles, era a última coisa que ela precisava no momento. O tratamento à base de drogas fortes, e a provável terapia do eletrochoque, causariam apenas mais danos. Que situação! As implicações legais eram tremendas, e o meu sincero desejo era pedir-lhes para desistirem. Entretanto, fiquei profundamente impressionada de ver o compromisso daquele marido de permanecer por mais de 2 anos em um casamento não consumado. Pude notar também que ele estava desesperado. Assim, disse-lhes que precisava de 20 minutos para consultar a vontade de Deus e ver o que poderia ser feito. Subi as escadas, e caí de joelhos diante do Pai, buscando sinceramente a vontade do Senhor na oração. Quase que imediatamente, ele me deu paz completa, e disse que estava disposto a libertar Jane. O Senhor revelou-me que ela estava possessa por um dos mais poderosos demônios, que habitam as 3 áreas na vida humana. As pessoas que tentaram libertá-la, não haviam constatado isso, e assim não foram felizes na tentativa. O que tinham feito, era agitar o demônio, e este por sua vez estava tentando matá-la, antes que pudesse ser expulso. O Senhor abriu-me os olhos espirituais, permitindo que eu visse o que estava acontecendo, tanto no cérebro como no corpo de Jane. Era como se o cérebro dela estivesse rasgado por enormes garras que tentavam despedaçá-lo. Outras áreas em seu corpo estavam nas mesmas condições. O Senhor instruiu-me a ungir Jane com óleo, colocar minhas mãos sobre sua cabeça, e orar até que ela fosse liberta. Disse também, que eu deveria neste caso particular, proibir que os outros colocassem as mãos sobre ela. Voltei ao consultório, e expliquei aos outros as características do demônio, e por que eles não foram capazes de expeli-lo. Depois procedi como o Senhor me ordenara. Assentei-me no braço da poltrona em que Jane estava, e coloquei as mãos sobre sua cabeça. Imediatamente, a batalha estava iniciada. Em primeiro lugar, precisei ganhar controle sobre um demônio menos poderoso que estava balbuciando através dos lábios de Jane, e não a deixava descansar. Assim que ele saiu, ela ficou quieta. Contudo, ainda estava completamente confusa. Muitos outros demônios queriam impedir, tentando tirá-la do alcance de minhas mãos, mas rapidamente foram expulsos. O último deles manifestou-se aos berros dizendo: "Você pensa que é esperta demais, não é? Mas nunca conseguirá expulsar Urazuwa. Ele é forte demais, e está aqui há bastante tempo." "Como Urazuwa entrou?" perguntei rapidamente. O demônio riu e respondeu: "De um modo estupidamente fácil. Ele entrou enquanto o pai de Jane fez sexo com ela quando era pequena. O Senhor, no entanto, já me revelara que aquela era a porta aberta em que aquele poderoso demônio entrara." É muito difundido entre os profissionais da saúde que os abusos sexuais na infância são uma das causas mais comuns de frigidez feminina. E isso é verdade, especialmente no que diz respeito ao incesto. Na escola de medicina, nos ensinaram nos cursos de psiquiatria, que a percentagem de mulheres que foram bem-sucedidas com a ajuda psiquiátrica é terrivelmente baixo. Depois de 20 minutos ou mais, o pastor e os outros membros saíram dizendo que não tinham mais tempo a perder. Confesso que fiquei mais aliviada. Foi uma experiência memorável para mim. Enquanto assentada, e com as mãos na cabeça de Jane,
Pude sentir ao orar e louvar o Senhor, o poder que fluía sobre mim, e passava pelos meus braços e mãos. Fiquei tão quente, especialmente nos braços e mãos, que me senti desconfortável. Jane chegou a reclamar que minhas mãos estavam quentes demais, e que elas chegaram a queimar-lhe a cabeça. Era como se ela estivesse com queimaduras de primeiro grau no couro cabeludo. Tudo isso desapareceu depois de 1 hora ou mais. A batalha terminara, e eu havia ficado naquela posição por mais de 2 horas. Como sempre, o Senhor fora fiel. E o último demônio saíra gritando todo tipo de maldições. Imediatamente depois da saída dele, uma grande mudança se fez notar em Jane. Ela ficou completamente alerta e orientada. O marido dela ficou na dúvida sobre a libertação, porque ela em alguns intervalos ainda estava um pouco confusa. Expliquei-lhe que o prejuízo causado à mente dela ainda levaria um pouco de tempo para ficar totalmente sarado. Assim, nos dias que se seguiram, fiz muitos testes tanto para tranquilizá-los, e também para ter a certeza de que não me esquecera de nada. A cada dia, eu via uma grande melhora nas condições de Jane. Todos os testes deram resultado normal, do jeito que eu esperava. A completa recuperação se deu dentro de 1 mês. A última vez em que vi aquele casal, foi 3 meses depois da libertação de Jane. Estavam muito felizes, e o marido dela jubilante. Disseram-me que estavam mantendo relações sexuais normais, e que ela estava grávida do primeiro filho. Não sei como agradecer ao Senhor pela tremenda obra na vida daquele jovem casal. O vasto reino de Satanás está além da nossa compreensão. Devemos estar diariamente na inteira dependência do Senhor, para recebermos sabedoria e orientação. As pessoas são diferentes, e os ataques de Satanás são diferentes também. Não somos espertos o bastante para desmascará-lo. Oro continuamente para que o Senhor dê-nos sabedoria, porque esta batalha é real, e se não estivermos em plena comunhão com o nosso capitão, poderemos causar grandes feridas naqueles em que estamos tentando ajudar. O caso de Jane me fez lembrar de um ponto que é triste dizer, mas muitas pessoas que ministram libertação tendem a esquecer. É dito que Isaías 42 tem melhor descrição profética sobre Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isaías 42, 1-4. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Vi muitas pessoas que não foram libertas, ou quando muito, de modo parcial. E isto pela falta de amor daqueles que ministram a libertação. Até que ponto você ama a pessoa que está tentando libertar? Você a ama o suficiente para ficar assentado horas a fio, e trabalhar pacientemente em mais de uma sessão para que a mesma fique totalmente liberta? Seria capaz de levá-la para sua própria casa se assim for necessário. Para continuar a batalha, você a ama o bastante para levá-la a um lugar particular, com o objetivo de evitar o constrangimento para a mesma? Vocês homens amam a ponto de abrir mão do orgulho, e sair de uma sala quando é o momento de lidar com demônios ligados à área sexual em uma mulher, e deixar com que elas cuidem do caso? Ou o seu orgulho impede que você ouça o pedido do Senhor? Jesus não esmagaria a cana quebrada. O amor sempre protege. Por que não pensar a respeito, e procurar de todo modo possível, proteger uma pessoa de todos os constrangimentos que envolvem um trabalho de libertação? A saída de demônios poderosos, assim como a libertação de uma pessoa profundamente envolvida no satanismo, não é algo que possa ser feito em 5 ou 10 minutos no altar em frente de toda a igreja, ou em frente às câmeras de uma TV. Nosso Deus é um Deus de amor e compaixão. Se você não tem o amor e a compaixão por todas as pessoas que lida, então você não é o mais indicado para um ministério de libertação.
Se está por demais ocupado para gastar tempo com indivíduos, então não deveria estar neste ministério. Estes mesmos princípios se aplicam à área da cura, seja de doença demoníaca ou física. Tiago 5 e Marcos 16 não marcam tempo ou limite. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 a 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 14 a 15. Porque nós estamos sempre com pressa. Porque normalmente pensamos que Deus trabalha na pressa. Não nos mostra a Bíblia de capa a capa que Deus nunca se apressa. Vou falar claramente porque estamos sempre com pressa. Somos egoístas. A última coisa que queremos perder é o nosso tempo. Não são inúmeras as pessoas que vão ao altar em fé e pedem aos anciões oração, e não são curados. Ficaríamos estarrecidos se soubéssemos a porcentagem. Contudo, a baixa consideração do mundo pela igreja deveria dar-nos uma indicação. No livro de Atos, descobrimos que a consideração do mundo pela igreja era bastante diferente do que é agora. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 5, 11 a 14. Estão vocês anciões dispostos pelo amor, passar 30 minutos, 1 ou 2 horas em oração, a fim de que uma pessoa possa ser curada? Deus é tão poderoso que Ele pode curar instantaneamente, e em algumas vezes, Ele o faz. Mas devido ao seu grande amor e compaixão, Ele não age com frequência dessa maneira, porque isto causaria uma tremenda reorganização celular em pouco tempo. Quantas pessoas não são curadas, porque os anciões são extremamente egoístas para passarem mais tempo em oração por elas, enquanto o Senhor trabalha. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 18, 19 e 21. Não é preciso amor e tempo para a oração e jejum? Deus não escolhe curar ou libertar da mesma maneira em todas as vezes. Se Ele o fizesse, logo não dependeríamos mais dele, e sim do método. Se somos egoístas no que concerne sobre o tempo, então não seremos capazes de discernir a orientação do Senhor nesta área. O trabalho de Deus deve ser feito no tempo dele, e não no nosso. Há um outro tópico no que se refere à cura, que pouquíssimos estão dispostos a discutir. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, 6 a 8. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. À luz destes versículos e de outros, estou absolutamente convencida de que a razão de haver pouquíssimos milagres na igreja de hoje é a recusa egoísta do povo de Deus em levar as cargas uns dos outros.
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 12-13. Você já se perguntou, se seria capaz de dar a sua vida por um irmão ou irmã, ao ficar de frente a uma arma de fogo, e ser baleado no lugar dele ou dela? Não precisa ser necessariamente assim. Há muitas outras maneiras. Veja tudo o que Deus listou em Isaías 58, 6-8. O que dizer de levar alguém para viver com você em sua casa? Isto realmente choca. As pessoas gostam de manter a privacidade em suas casas, mas a realidade é que nossas casas pertencem a Deus, e são para o uso dele. Isto significa que não temos direito algum sobre nossa privacidade. Há pessoas lá fora, que muitas vezes necessitarão ser trazidas para dentro de nossas casas. Pouquíssimos cristãos ouvem sequer o pedido do Senhor para acolher alguém, porque são egoístas demais nesta área. Você está disposto a dizer ao Senhor, na enfermidade de um de seus irmãos: Senhor, deixe-me levar a carga de meu irmão, deixe-me literalmente ter um pouco da fraqueza ou da dor, para que ele possa sarar mais rapidamente. Sim, oramos pela cura, e Deus cura. Sim, expulsamos Satanás e ele se vai. Mas estamos dispostos a levar as cargas uns dos outros? Vocês estão entendendo, queridos? Penso que esta seja a maneira de abrirmos mão de nossas vidas pelos outros. Também penso que ao agirmos assim, Deus libertará através de muitas curas milagrosas. Em Isaías 58, ele diz que quando procedermos dessa maneira, a cura brotará sem detença. Verso 8. Certamente que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Em todos os casos, ele tem o poder de curar e levantar os mortos. Porém, digo firmemente que em muitos deles, Deus deixa de agir livremente, devido à nossa indisposição egoísta de compartilhar as cargas uns dos outros. E assim cumprimos a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Não muito tempo atrás, um irmão em Cristo com quem trabalhava diariamente machucou a coluna. O dano foi tão grave, que o médico dele recomendara repouso absoluto. Sabia que ele era grandemente requisitado no trabalho, e assim orei pela cura, e disse ao Senhor que se fosse da vontade dele, eu estava disposta a compartilhar do ferimento na coluna do meu irmão. Depois, envolvida nas atividades do dia, esqueci completamente da oração. Naquele dia mais tarde, quando levantei da cadeira, na pressa de sempre, retraí-me surpresa. Minha coluna doía tanto que mal eu conseguia me mover. Imediatamente perguntei ao Senhor o que estava acontecendo, e ele rapidamente me lembrou da oração que eu fizera naquela manhã. Ele estava permitindo que eu compartilhasse do sofrimento do meu irmão. Naquela noite, o irmão chegou ao trabalho regozijando-se, porque podia firmar-se sobre os pés, embora ainda sentisse dores. Para o espanto de seu médico, o Senhor o curou completamente nos 5 dias que se seguiram. Deixe-me dizer que nem uma só vez eu me esqueci de orar pelo meu irmão naqueles 5 dias. Todas as vezes em que tentava fazer qualquer movimento, eu me lembrava de orar pela dor que estava compartilhando. Quando o Senhor curou o meu irmão, eu também fiquei completamente curada. Este é um exemplo prático do que estou falando. Sei, através do meu próprio treinamento médico, que a cura pode ser um processo doloroso. Acredito que o Senhor possa retardar o processo da cura, devido à dor que o mesmo acarreta. Se estivermos dispostos a compartilhar, a cura poderá acontecer muito mais rapidamente. A guerra é real, e as feridas também. Devemos estar dispostos a ajudar uns aos outros. Quando alguém estiver falando, ou passando pelo processo de libertação, deixe que um outro assentado lá atrás diga: Senhor, deixe-me levar a carga do meu irmão. Quero dar a você mais um exemplo. Acolhi em minha casa uma jovem e bela mulher com quem conversei longamente. Ela se envolvera na bruxaria, mas ficou completamente liberta. Ela tem o que chamo de um coração delicado. É uma pessoa amável e gentil. Por causa do envolvimento dela na feitiçaria, Satanás irá persegui-la o resto da sua vida.
É o que acontece a todos os que se comprometeram profundamente com ele. Esta jovem mulher estava sendo terrivelmente bombardeada, e ela não é forte fisicamente. Ela é forte no Senhor, mas na personalidade é uma pessoa delicada, e tem um imenso amor no coração pelos outros. Algumas pessoas são por natureza mais lutadoras do que outras. Deus tem uma série de ministérios. Esta jovem mulher não é por natureza uma lutadora, mas mesmo assim, está gastando todo o tempo e a energia ao se posicionar contra os ataques demoníacos. Ela foi criada para ministrar gentileza e amor, e não lutar como uma guerreira. Fiquei bastante transtornada após minha conversa com ela. O meu coração ficou partido, e eu cheguei diante de Deus com lágrimas e perguntei: Pai, por quê? Pessoas com um coração desses, é coisa rara. O amor dela é necessário entre o teu povo, porque ela precisa gastar tempo e energia guerreando. A resposta de Deus foi: porque o meu povo não está disposto a levar a carga dela. Se as pessoas na igreja dela estivessem dispostas a compartilhar a sua carga, ela estaria livre para ministrar a gentileza e o amor, e não precisaria ficar lutando o tempo todo. Aqueles que Deus levantara com personalidade e força, estariam lutando por ela, e em troca, ela estaria ministrando com os dons recebidos de Deus, e tudo seria uma grande bênção para todos. Assim, Satanás não a atacaria tão duramente, porque descobriria que seus ataques seriam inúteis. Não quero dizer com isso que ela não tem o poder de Cristo para resistir os ataques. Na verdade, ela o tem, mas precisamos compartilhar. Esta é uma guerra de estragos. Que possamos levar as cargas uns dos outros. Isto significa ser parte do corpo de Cristo. É o que isso significa. Quero falar agora diretamente com aqueles que estão envolvidos no ocultismo, exemplo, satanismo, e que ao lerem este livro, desejam sair. O que eu tenho para dizer a vocês, soará desagradável, mas é puramente a verdade baseada na palavra de Deus. Não há um jeito fácil de sair. Jesus não é a estrada do escape fácil. Ele tem todo o poder e autoridade sobre Satanás e seus demônios. No entanto, vocês escolheram servir a Satanás, e ele não desiste facilmente de seus servos. Isto é um fato. Será necessário que vocês lutem para se libertarem. A única esperança é lutar com o poder e autoridade de Jesus Cristo. Porém, esta batalha é real. Deixar envolvimentos com o ocultismo é tudo ou nada. Vocês não podem sair parcialmente ou gradativamente. Terão de sair de uma vez por todas. Se tentarem voltar, provavelmente serão mortos, e nunca terão outra chance de sair. Isto é um assunto sério. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus 6, 4-6. Uma vez que você prove do poder, da bondade e salvação de Jesus Cristo, se voltar ao ocultismo nunca será capaz de se arrepender novamente, e passará a eternidade no mais agonizante tormento no inferno. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Só há um caminho que leva a Deus o Pai, e o liberta do reino de Satanás. Esse caminho é Jesus. Se quiser ficar livre da escravidão do diabo, o único jeito é fazer de Jesus o seu Senhor, Salvador e Mestre absoluto. Você não pode servir a Jesus e a Satanás ao mesmo tempo. Assim, se não estiver servindo a Jesus, está servindo a Satanás. Mas se quiser ficar livre, tudo o que tem a fazer é pedir em voz alta a Jesus para perdoá-lo, lavar todos os seus pecados com o precioso sangue que foi derramado por ele na cruz, e pedi-lo para tomar completamente o controle de sua vida. Os demônios ao redor de você e dentro de você farão tudo para impedi-lo de tomar esta atitude.
No entanto, se você quiser, não poderão detê-lo. Aparte-se da injustiça, do diabo, todo aquele que professa o nome do Senhor. Segundo a Timóteo 2,19, parte B. Você deve fazer um rompimento total e completo com todas as obras de Satanás. Estou ciente de que isto será a coisa mais difícil de se fazer, já que quase tudo o que você tem foi dado por Satanás. Deverá desistir de todos os seus poderes de bruxaria, e nisto se inclui a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Peça ao Senhor para tirá-la de você, a ponto de que, se você se rebelar e quiser usá-la novamente, não o consiga. Deve pedir que o Senhor faça também uma separação entre o seu espírito e sua alma, para que possa perder completamente e para sempre a capacidade de comunicar-se com Satanás e seus demônios, e também que você não consiga usar seu corpo espiritual, já que não mais poderá usar seus poderes de bruxaria para proteger a si mesmo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Você não pode esconder nada de Deus. Por isso, deve romper com tudo o que for mal. Se estiver morando com outros envolvidos no satanismo, por exemplo, em uma comunidade, deverá sair. Não importa o custo. É preciso que entenda que não pode associar-se a amigos ou parentes que persistem em servir a Satanás. Senão, sofrerá pesada influência e ataques, especialmente de membros que permaneceram no satanismo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mateus 10, 23. Uma vez que tenha pedido a Jesus Cristo para perdoá-lo, limpá-lo, e tornar-se o seu mestre, você recebeu o poder dele e autoridade sobre os demônios em você e ao seu redor. Não engane a si mesmo, pensando que só pelo fato de ter pedido a Jesus para salvá-lo, os demônios simplesmente irão dizer educadamente adeus, e sairão de você. Você lhes pediu para entrar quando servia a Satanás, agora, o Senhor espera que você use o poder e a autoridade dele para expulsá-los. É necessário que entenda que os demônios que estão em você tentarão matá-lo, se os satanistas não o fizerem pessoalmente. Não deixe que os demônios controlem você, ao contrário, você deverá controlá-los. Expulse-os em voz alta no nome de Jesus, e ordene-os a sair, e deixar você no nome de Jesus. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão os demônios. Marcos 16, 17. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Você precisa de ajuda. Ore e peça ao Senhor para conduzi-lo a irmãos e a irmãs que são capazes e estão dispostos a ajudá-lo. Mas tenha cuidado. Nas igrejas cristãs, há muitos servos de Satanás, e muitos cristãos que não estão completamente compromissados com o Senhor. Busque a orientação e a confirmação do Senhor, antes de confiar em quem quer que seja. É quase certo que você precisará de ajuda para obter libertação completa dos demônios em você. Esta libertação é completa, e é possível. Não permita que outros digam o contrário a você. Procure a libertação completa o mais rápido possível. Se você procurar com seriedade ao Senhor, Ele irá ouvi-lo e ajudá-lo. Você deve ler e aprender a palavra de Deus. A obediência a Ele é uma necessidade absoluta. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15:10. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. A melhor proteção contra os ataques de Satanás é a obediência instantânea às ordens de Deus.
não apenas as que são encontradas na Bíblia, mas também as que forem dadas a você diretamente pelo Espírito Santo. É preciso que entenda que você é basicamente uma pessoa rebelde, senão você não teria se envolvido no ocultismo. O satanismo atrai as pessoas, porque elas querem poder para controlar a própria vida, e também a vida dos outros. Por esta razão, a área do senhorio de Cristo em sua vida será fortemente atacada por Satanás. Ele colocará perguntas em sua mente do tipo: por que eu deveria fazer tudo do jeito de Deus? Afinal de contas é minha vida. Não, não é assim. Não se esqueça de que foi comprado por um terrível preço, o sofrimento de Jesus na cruz. É nisso que você pertence ao Senhor. A Bíblia é clara sobre esse assunto. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. 1 Samuel 15:23. Estude e memorize a palavra de Deus. Ela será para você segurança. O próprio Deus irá dar-lhe o entendimento das Escrituras. Não aceite argumentos, conceitos ou comentários de quem quer que seja, sem antes compará-los à Bíblia, e também sem antes obter confirmação do Senhor. Provavelmente experimentará uma mudança radical nas circunstâncias de sua vida, principalmente no que diz respeito às finanças. Não se esqueça de que tudo o que tem recebeu de Satanás. E ele tem o direito legal de tomá-lo de você. Deus é tão justo com Satanás como é conosco. Entretanto, seja corajoso. As riquezas que Deus dará a você valerão muito mais do que qualquer outra coisa que Satanás tenha lhe oferecido. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19-21. O verdadeiro tesouro que alguém pode ter é o conhecimento pessoal de Deus. Peça-o para revelar-se a você. Jesus fez uma pergunta a Pedro, e a repete hoje para cada um de nós. Amas-me mais do que estes outros? João 21:15, parte B. O senhorio de Jesus é absoluto. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37-38. Satanás irá desafiá-lo diretamente neste assunto. Estará disposto a colocar o Senhor Jesus, antes de tudo mais? Se Jesus não estiver em primeiro lugar em relação aos seus queridos, então a sua esperança de escape será vazia. Satanás irá usá-los para mantê-lo na escravidão. Veja um exemplo do que estou falando. Tivemos o privilégio de trabalhar com um maravilhoso casal de negros. Eu vou chamá-los de The Blacks. Ambos tinham um pouco mais de 20 anos. Eram muito inteligentes e chegaram a uma alta posição dentro da irmandade local. Depois, aceitaram a Jesus e recusaram-se a servir a Satanás. Nós os aconselhamos a mudarem-se de estado, mas eles hesitaram em fazê-lo, porque o Sr. Black tinha um trabalho e era bem remunerado. Eles tinham 2 filhos, uma garotinha de 4 anos e um bebê de 2. O Sr. e a Sra. Black experimentaram um terrível teste do seu compromisso com Jesus. Cerca de 6 meses depois de terem deixado o satanismo, o Sr. e a Sra. Black e a filhinha de 4 anos foram raptados pela Irmandade. Foram levados a uma reunião, onde os satanistas retiraram a pele da menina, estando ela ainda viva, e isto diante de seus olhos. Os satanistas diziam repetidamente durante a tortura da criança, que se eles renunciassem a Jesus Cristo e proclamassem Satanás como Senhor, e concordassem em servi-lo novamente, eles parariam de torturá-la. A despeito da indizível angústia que experimentaram ao ver a filha ser torturada, e ouvir-lhe os gritos de agonia e da dor, eles permaneceram firmes. Tinham colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar, e não iriam negá-lo. Finalmente a criança morreu, e eles foram soltos. Uma semana depois, o bebê, um menino, ficou violentamente doente.
Foi hospitalizado e cuidado pelos especialistas do local. Nada adiantou. Ele morreu em 48 horas. Os médicos nunca descobriram o que estava de errado com ele. Ficou óbvio que tinha sido morto pela feitiçaria. Novamente, o Sr. e a Sra. Black ficaram firmes em Jesus. Pouco depois das duas tragédias, eles se mudaram do estado. Ocasionalmente nos comunicávamos, e 2 anos depois, o casal Black tiveram gêmeos. Nasceram um menino e uma menina, e o Sr. Black estava estudando para se tornar um pastor. Você pode estar pensando, como pode ser isto? Porque o Senhor não protegeu seus filhos, uma vez que eles se tornaram cristãos. Isto não é um jogo. Uma vez que você faça uma entrega completa a Jesus, tudo passa a ser dele. Esteja certo de que Satanás irá pedir ao Senhor tudo o que você entregou a ele, como no caso de Jó, e provavelmente, o Pai dará a Satanás a permissão de tomar o que ele pedir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8-9. Deus é Deus. Muitas vezes não podemos entender seus pensamentos ou as razões, porque ele age como age. Por mais terrível que tenha sido o sacrifício dos Black para servirem a Jesus, não se compara ao sofrimento dele na cruz por nós. Jesus nos fala plenamente: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Deixe-me esclarecer algo. Esta batalha é real e mortal. Estou consciente de que muitos firmemente irão discordar de mim, e enfaticamente recusarão aceitar o que vou dizer. Porém, devo falar o que o meu Mestre Jesus me ordenou, independentemente das opiniões. Qualquer cristão que entre na verdadeira batalha espiritual, e aqueles que antes de servirem a Jesus serviram a Satanás, devem esperar perseguição, sofrimento e feridas resultantes do combate, e provavelmente, você não receberá alívio ou cura imediata. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo a Timóteo 5:12. Até que grau você está disposto a sofrer pelo Senhor? Estou falando de sofrimento físico, mental, emocional, espiritual e financeiro. Que preço você dá para uma alma? Que preço você está disposto a pagar pela salvação de uma alma, ou para recusar-se a servir a Satanás, e honrar o Senhor Jesus Cristo que o libertou da escravidão de Satanás? Jesus se propôs a pagar um alto preço, um sofrimento inacreditável até a morte. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6-11. Contudo, as pessoas irão dizer: em Cristo nós temos vitória, não derrota. Isto é verdade. Realmente, o propósito deste livro e de nossas vidas é declarar esta vitória. No entanto, ela não é instantânea em nossa cronometragem de tempo. Primeiro, ainda há muita luta e batalha a serem travadas, e por fim, teremos completa vitória em Jesus. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus, e assim passaremos toda a eternidade numa longa e jubilosa celebração de vitória.
Nesse meio tempo, enquanto estamos no meio da batalha, o que dizer da nossa capacidade de suportar, e qual é a nossa esperança? Como a enfrentamos? Em muitas situações, a eternidade parece nebulosa e tão distante, que nem mesmo o fato de pensarmos nela nos conforta. Quantas vezes eu já respondi às pessoas com esta resposta banal: "Oh, não se preocupe, Deus não permitirá vir sobre você mais do que pode suportar." Mas esta é uma resposta errada, e é resultado de um mal entendido sobre as Escrituras. Vejamos o versículo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 12-13. Há uma enorme diferença entre tentação e sofrimento. Paulo escreve sobre isso claramente em 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Considere também o versículo a seguir. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. 1 Tessalonicenses 3, 1-4. Então, qual é a ajuda, esperança ou resposta? Falo de experiência própria, tendo estado mais de 3 anos em meio a sofrimentos e pressões que vão além da minha capacidade para suportar, e não tendo vislumbre algum de alívio, sei sem sombra de dúvida que herdarei a coroa da vida, e terei grande alegria por toda a eternidade, mas com toda a honestidade, isto não alivia as feridas do meu coração no momento. Ainda não tenho uma resposta definitiva. Tudo o que posso dizer é que firmemente os meus pés estão sobre a rocha Jesus Cristo. E dia a dia, com muitas lágrimas, peço ao Senhor para dar-me força e graça para continuar firme. Experimento sempre a realidade destes maravilhosos versos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, 3-5. Enquanto permaneço firme, o Senhor me ajuda a suportar o sofrimento, a pressão e o fracasso, a fim de que eu não sucumba à morte. Assim eu continuo a tarefa que me foi dada, tendo a plena segurança de que, sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, 12, parte B. Com frequência, enfrentaremos situações em que depois de fazermos tudo o que nos for possível, as circunstâncias ainda continuarão desesperadoras. Aí, será preciso que nos lembremos do sábio conselho de Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Ficarmos firmes, entregarmos nossas propriedades a Jesus Cristo e esperarmos nele, será uma das coisas mais difíceis a fazer, mas fiquemos firmes, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estejamos firmes sabendo que, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o propósito dele para conosco, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Salmos 138, 7-8. Não importa o que venha a acontecer.
O grande e incrível Deus do universo tem um propósito para você como indivíduo. Ele irá cumpri-lo, e todas as forças de Satanás, assim como o seu vasto império, não poderão impedir que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Muitas coisas você não entende e não entenderá enquanto estiver aqui na Terra. Sejam elas vida, morte, ou sofrimento intermináveis, fique certo de uma coisa: no seu dia a dia, de algum modo que você não possa compreender, Deus está trabalhando para cumprir o propósito dele em sua vida. O amor dele dura para sempre. Não desista. O Senhor irá livrá-lo da escravidão de Satanás. Apenas ele poderá libertá-lo. Você não é mais forte e nem mais inteligente do que os demônios. Não pode fazer nada por si mesmo. Somente Jesus pode e o fará por você. Jesus veio para libertar os cativos. Talvez seja melhor dar a você as definições de alguns dos objetos e termos mais comuns usados no ocultismo. A lista citada aqui neste capítulo é muito grande, mas ainda assim, está limitada aos termos mais comuns que muitas vezes os cristãos não percebem. São objetos nos quais os demônios se agarram. Tudo que for usado para o serviço e adoração a Satanás, é terreno legal para os demônios. Em outras palavras, eles têm o direito de se agarrarem ou usar estes objetos. Vejamos 2 versículos que falam a respeito. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás pois coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 7, 25 a 26. Que digo pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 a 20. Estes 2 versículos mostram que os ídolos representam demônios. A passagem de Deuteronômio mostra claramente que todas as coisas usadas no culto a Satanás são abominação ao Senhor. Até mesmo a prata e o ouro usados nelas, devem ser destruídos. Deus tem um propósito para todas as suas ordens, e ele não queria que os israelitas sofressem os efeitos dos objetos demoniacamente contaminados, ao trazê-lo para dentro de suas casas. Deus os advertia para que não se tornassem algo contaminado. Por quê? Porque a poderosa influência enxertada pelos demônios nos objetos, poderia fazer com que eles caíssem na adoração demoníaca. A seriedade de Deus, sobre o uso destes objetos usados no culto a Satanás, é demonstrada mais e mais nas Escrituras. Leia a história de Acã, no livro de Josué capítulo 7. Deus ordenara que os israelitas não tomassem dos despojos da cidade de Jericó, pois esta estava envolvida no culto e adoração a Satanás, mas Acã tomou alguns dos artigos da cidade. Deus falou a Josué: Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Josué 7:11. Como resultado das ações de Acã, o exército de Israel foi derrotado na seguinte batalha. Esta é uma advertência para nós. Se não limparmos nossas casas assim como nossas vidas, seremos derrotados todas as vezes que tentarmos lutar contra Satanás. Como objetos familiares, podemos citar quaisquer objetos usados na prática do ocultismo: discos, CDs, fitas de rock and roll, posters, camisetas, e etc. Quaisquer materiais de jogos do ocultismo, artefatos das religiões orientais como estatuetas de deuses comprados em viagens, rosários,
ou objetos usados na prática do catolicismo e da maçonaria, quaisquer literaturas ou fitas do oculto ou das religiões pagãs, e muitos outros. A lista é quase que interminável. Todos estes materiais devem ser destruídos. No Novo Testamento em Atos, os moradores de Éfeso nos dão um excelente exemplo. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Atos 19, 17 a 19. Há um outro tipo de objeto familiar em questão. Os servos de Satanás podem invocar os demônios, e uni-los aos chamados objetos do oculto. Depois, presenteiam as pessoas com estes objetos, e assim, introduzem os demônios nas casas das mesmas sem o consentimento delas. O propósito destes objetos é causar através da influência demoníaca, coisas como conflito conjugal, discórdia entre membros da família, doenças, depressão, dificuldades para orar, dificuldades para ler a Bíblia, e etc. Uma simples unção com óleo, e a oração pedindo ao Senhor para santificar e purificar o objeto, normalmente é suficiente. E isto está de acordo com o princípio dado a Moisés por Deus, em Êxodo 40, 9. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Os cristãos devem ficar alerta e cautelosos, ao receberem presentes das pessoas que não conhecem muito bem, e não sabem se elas estão comprometidas com o Senhor. Esta é uma área que devemos ser sensíveis à orientação do Senhor. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 a 11. Um espírito familiar é um demônio com quem uma bruxa desenvolve uma comunicação íntima. Estes demônios são usados de diversas maneiras, e atualmente, um espírito familiar é usado primeiramente com o propósito de espionagem para conseguir informações. A propósito, o termo Whites familiar, íntimo da bruxa, é frequentemente usado para se referir a algum animal. Assim, o demônio é enviado para o animal, e a bruxa, através da comunicação com o demônio, pode tanto controlar o animal, como ver e ouvir o que ele ouve e vê. Da mesma maneira, ela pode também projetar-se espiritualmente para o animal, e assim controlá-lo para uso próprio. As pessoas no ocultismo sempre estão em contato com animais, gatos ou pássaros, para tais propósitos. Tradicionalmente, diz-se que as bruxas usam gatos pretos. Esta é uma mentira espalhada por Satanás para enganar as pessoas. Na verdade, as bruxas usam os gatos brancos, que parecem transmitir pureza. Aconteceu recentemente em meu consultório, um incidente com um espírito familiar, espírito íntimo. Sou muito afeiçoada a animais. Tenho um casal de gatos que adoro levar no carro, e todos os dias levo um deles ou os dois para o consultório. Normalmente, mantenho-os em uma área fechada, onde não podem manter contato com os pacientes. Um dia, ao final da tarde, um dos meus pacientes, um poderoso bruxo do local, não estou certa de que na época ele tivesse qualquer ideia de que eu conhecia a identidade dele. De alguma maneira naquela tarde, o meu gato Joshua soltou-se, e entrou no quarto onde o paciente estava. Agarrei-o antes que o paciente pudesse tocá-lo e disse: "Desculpe, de algum modo Joshua se soltou. Espero que você não se importe com os gatos." Ele disse: "Não, em absoluto. De fato, temos nossos próprios gatos que amamos muito." Enquanto carregava Joshua para fora do quarto, o Senhor me revelou que já era muito tarde.
O paciente fora bem-sucedido em colocar um espírito familiar, demônio, dentro do meu gato. E isso levou apenas um segundo. Depois que todos os pacientes se foram, fiquei conversando com 2 amigos em meu consultório. A mudança em Joshua foi notável. Normalmente, ele era um gato extremamente calmo e quieto. No entanto, enquanto estávamos assentados conversando, ele passava continuamente na nossa frente, olhava-nos enquanto conversávamos. Expliquei aos outros o que estava acontecendo. O paciente estava usando os olhos e os ouvidos do gato para monitorar a conversa. Peguei Joshua no colo, e olhando diretamente em seus olhos disse: "Agora me ouça, Jimmy." Esse era o nome do paciente. Satanás, seu mestre, é um mentiroso. Ele não é mais forte do que Jesus. Jesus Cristo é Deus. Ele morreu na cruz por nós. Morreu por você e por mim. Ele é o único que você deveria servir, e não a Satanás. Agora, vou provar que o que estou dizendo é verdade. Vamos expulsar seu espírito familiar deste animal, com o poder do nome de Jesus Cristo. Se Satanás for forte como diz que é, não seríamos capazes de fazer isso. Então peguei o óleo, e ungi a Joshua. Oramos juntos pedindo ao Senhor que expulsasse o demônio. Novamente, a mudança foi imediata. O brilho feroz de seus olhos desapareceu, e ele parou de rosnar. Depois, com um enorme bocejo, ele se deitou e adormeceu. Se você tiver animais de estimação, fique sempre alerta para a possibilidade de que os mesmos possam ser invadidos por espíritos familiares. Contudo, por favor, compartilhe o evangelho antes de expulsar o demônio. Às vezes não saberá se está lidando com um espírito humano, ou com um demônio, mas se proceder assim, possivelmente estará evangelizando o satanista envolvido. Diante de tudo isso, diariamente oramos pela proteção de nossos animais. Os animais são facilmente purificados porque não têm pecado. Entretanto, Satanás não tem propriedade legal sobre eles, da mesma maneira que o tem sobre os humanos, mas mesmo assim, são afetados pela maldição do pecado. As Escrituras mostram isto claramente. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. No fim, toda a criação, incluindo os animais, serão feitos novas através de Jesus Cristo, ao ser removida a maldição do pecado. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1:19-20. Nos dias antigos, o termo espírito familiar parecia referir-se a uma bruxa simplesmente consultando um demônio. Um exemplo interessante pode ser achado em 1 Samuel 28. Saul chegara ao fim de sua carreira. A rebelião de Saul chegou ao ponto de fazê-lo procurar uma mulher que consultava espíritos familiares, a fim de saber como terminaria a batalha no dia seguinte. O que é realmente interessante nesta história, é o fato de que Saul pediu à mulher para usar os demônios dela, com o propósito de invocar o espírito morto do profeta Samuel. É claro que a mulher não hesitou em fazê-lo, esperando que seus demônios se manifestassem disfarçados de Samuel. São mentiras, todas as sessões espíritas em que supostamente pode-se fazer contato com os mortos. Estas bruxas não podem realmente entrar em contato com os mortos. Este versículo mostra que elas usam demônios que se disfarçam com uma pessoa morta. Satanás pode matar uma pessoa fisicamente, mas não pode controlar-lhe o espírito ou a alma depois de morta. Jesus disse: "Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer." Lucas 12, 4-5. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Nosso Senhor diz claramente que não devemos temer a morte física que Satanás pode trazer. Pelo contrário,
Devemos temer a Deus que é poderoso, para lançar tanto a alma como o espírito no inferno depois da morte. Acredito que estes versos, assim como muitos outros, mostram claramente que Satanás e seus demônios não exercem controle sobre as almas ou espíritos das pessoas, quando estas morrem. Um outro versículo concernente a este assunto, é encontrado em Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tudo isto serve para o mesmo propósito, isto é, invocar demônios para realizarem uma determinada tarefa. Frequentemente, os encantamentos são na forma de uma poesia. São inúmeros, e passados de uma geração a outra. E usualmente, são citados em voz alta. Lembre-se, os demônios não podem ler a mente humana, porém, muitas vezes são falados no mundo espiritual pelo espírito de uma bruxa, e isto não é audível com os ouvidos físicos. A expressão colocar um encantamento ou maldição em alguém, refere-se à atitude de invocar um determinado demônio, e assim enviá-lo a uma outra pessoa para causar-lhe danos ou influência. Todos os encantamentos, palavras mágicas, e etc., são acompanhadas por demônios. Até mesmo as que são chamadas de boas, como aquelas que estimulam o amor em uma pessoa, e etc. Um outro termo muito conhecido em outros países, é o bewitch, que quer dizer enfeitiçado, que significa a condição de uma pessoa sob a influência ou controle de demônios enviados por uma bruxa. As bruxas mais poderosas não precisam usar longos e complexos encantamentos. Elas simplesmente se comunicam diretamente com os demônios no mundo espiritual, ou usam seus guias espirituais. Um guia espiritual é normalmente um demônio poderoso, que a pedido de uma bruxa vem e mora dentro dela, com a finalidade de dar-lhe todo tipo de habilidades e poderes, aumentando a capacidade de comunicação da mesma com o mundo espiritual. Mancham era o guia espiritual de Elaine, ele governava tudo na vida dela, e deu-lhe todas as habilidades detalhadas nos primeiros capítulos deste livro. Estes três termos se referem à mesma coisa, e designam objetos que na maioria das vezes, são usados ou dependurados nas portas das casas. Supõe-se que trazem proteção e dinheiro ao proprietário. Dizem que os talismãs trazem boa sorte. Os amuletos e fetiches são frequentemente usados para proteger uma pessoa de seu inimigo. Proteger de uma outra bruxa, por exemplo. Nestes casos, algo do inimigo, normalmente o cabelo, é incorporado ao amuleto, ou ao fetiche. Podem variar grandemente na composição, mas em todos a fome do poder é a mesma. Demônios. O Senhor não tem tais objetos. O poder dos cristãos é apenas através de nosso Senhor Jesus Cristo, e sua obra completa na cruz. Qualquer cristão que aceite, ou use essas coisas, está diretamente usando demônios. É impressionante, como muitos cristãos usam crucifixos ou até mesmo a Bíblia como uma espécie de proteção, do mesmo modo que amuletos e fetiches. E isto contradiz plenamente com a palavra de Deus. Nos diversos lugares do mundo, as marcas recebem nomes diferentes. Uma marca é na essência, um objeto para identificação. Quando uma bruxa deseja enviar um demônio a uma determinada pessoa, muitas vezes ela não sabe automaticamente de que pessoa se trata. Assim, o modo mais efetivo é presentear o demônio com um objeto que identifique a pessoa. Pode ser cabelo, pontas de unha, e etc. Peças de roupa são também usadas, mas não dão resultado como se fosse uma parte da própria pessoa. Em inúmeras ocasiões, enfrentamos problemas quando os satanistas tentaram matar nossos animais de estimação. Verificamos que os bigodes dos nossos gatos haviam sido cortados, e os do cachorro apenas de um só lado. Perdemos alguns deles,
porque os demônios os afligiam com enfermidades. No entanto, continuamente ficamos alertas a essa possibilidade, e então oramos e ungimos-los com óleo pedindo ao Senhor proteção especial para eles. Os bigodes retirados de nossos animais eram a marca ou objetos de identificação, que as bruxas deram aos demônios, para que estes pudessem identificá-los. Normalmente, possuem o formato do ônix, mas podem ser feitas de qualquer outro cristal ou pedra. A finalidade de uma hangstone é a comunicação. São usadas normalmente como se fossem joias. São utilizadas para encantamentos especiais acompanhadas do flexionar das mãos, e etc., com a finalidade de invocar demônios para a comunicação com uma outra pessoa. Geralmente o demônio faz a pedra encandecer-se para indicar sua presença. A bruxaria branca, mágicas, está cheia de referências às forças e poderes. Como exemplo, vejamos uma citação extraída de um livro na feitiçaria branca chamado Livro de Instrução para Rituais de Mágica, de Dick Stephens. Os trabalhos de mágica de acordo com as leis naturais, exploram e empregam estas forças. São meios de tornar-nos melhores, pessoas sábias, e é uma extensão de nossa consciência. O propósito último da mágica é fazer com que aquele que a pratica crie sua própria realidade. E você está para abrir a porta para este incrível poder que pode auxiliá-lo a fazer exatamente isto. Muitas outras descrições são usadas para este mesmo propósito. E ultimamente, toda a bruxaria branca parece unir a pessoa com as forças do universo. Naturalmente que estes autores sempre se negarão dizer que de fato, estas forças são demônios, e que a extensão de nossa consciência, ou a alteração do estado de nossa mente, são na verdade o estabelecimento da comunicação com o mundo espiritual. Mesmo ao leitor mais precavido, tudo pode parecer bom e inofensivo, mas fique atento, porque é bruxaria. E como tal, é abominação ao Senhor. Eu e Elaine oramos seriamente, para que o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, nosso amado Senhor Jesus Cristo possa abrir-lhe o entendimento espiritual para tudo o que tentamos dizer neste livro. Lembre-se disto, não importa o que acontecer a você na batalha como resultado de sua entrada na guerra espiritual, até mesmo o fato de chegar a desesperar-se da própria vida, você sempre estará no centro do amor e da proteção de Deus. O Salmos 116:15 nos assegura: preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. O Pai guarda a sua vida com zelo. Para finalizar, desejamos oferecer este livro, com todo o amor possível dentro dos nossos corações, àquele a quem amamos acima de tudo, Deus o Pai, Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo. A Ele, sejam dados todo o amor, glória, louvores e honras, e ações de graças para sempre e sempre. Amém. Por favor, venha logo, Senhor Jesus. Quero que o leitor entenda, de que não sou escritora profissional. E peço desculpas se em alguma parte deste livro não me fiz entender claramente. Decidi acrescentar ao livro esta nota, devido a numerosas perguntas que me foram feitas concernentes à luta que enfrentei com os demônios em Elaine. O Senhor sempre nos ordena honestidade completa. Preciso escrever tanto sobre minhas falhas, como sobre o meu sucesso. A batalha com os demônios em Elaine foi um treinamento para mim. Sem constrangimentos, admito que não sabia o que estava fazendo. Foi pela busca na palavra de Deus, e pela orientação direta do Espírito Santo que aprendi rapidamente. Uma coisa maravilhosa é que o Senhor honra os desejos dos nossos corações. Ele sabia que tanto eu como Elaine desejávamos servi-lo, assim, não importando o quanto fôssemos incapazes. Jesus foi fiel. Não tenho mais as lutas que tive com os demônios em Elaine, aprendi muito e continuo aprendendo.
Passei por outras experiências que estão detalhadas em outros 2 livros que escrevi. São eles: Prepare-se para a Guerra, e Tornando-se um Escravo de Honra a Serviço do Mestre. Sim, sofri muito, e tenho lutado muito. Mas este é um livro sobre vitória, e não derrota. Elaine e muitos outros foram libertos pelo poder de Jesus Cristo. Somos todos servos imperfeitos, mas Jesus Cristo é perfeito. Seu poder é perfeito e ilimitado. Ele é fiel a seus servos agora e para sempre.